Um professor de seminário disse a seus alunos que a fé em Cristo não tem nada a ver com bênçãos materiais. Ele chegou a desafiar seus alunos a encontrarem um caso na Bíblia em que Deus tivesse abençoado seu povo com riquezas materiais. Creio que esse professor sofre de terrível miopia espiritual para insistir tanto em tal disparate. Parece que ele acha que Jesus é apenas o salvador de nossa alma e não consegue crer que ele também é um grande e bem-sucedido comerciante. Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao ajudar um pobre casal recém-casado a começar a sua vida de modo bem-sucedido. Lemos nas Escrituras que esse casal recém-casado viu-se numa situação constrangedora. Os noivos ficaram tristes porque o vinho acabara antes do banquete terminar. Meus irmãos e irmãs, se vocês quiserem ter sucesso nos negócios com a sua vida, em primeiro lugar, você deve cultivar uma atitude correta diante da vida. Todas as pessoas têm problemas, porque a vida é uma luta contínua para atendermos às nossas necessidades e preencher o vácuo existencial. Não existe ninguém neste mundo que não sofra algum tipo de problema. Sempre teremos problemas, mas nossa atitude para com a vida é que faz toda a diferença. Sua atitude determina automaticamente, em grande escala, seu fracasso ou sucesso na vida. Se a atitude de alguém na vida é: ai, tenho um problemão, não é terrível? Tal atitude fatalmente induzirá a pensamentos negativos, à ansiedade, ao temor e ao desânimo. Essa atitude negativa finalmente conduzirá essa pessoa ao fracasso. Mas há outra atitude de vida. Eu tenho um problema. Que bela oportunidade para esforçar-me para realizá-lo e ser abençoado, hein? Essa atitude nos condiz naturalmente a pensamentos positivos, cheios de esperança e de fé. Este tipo de pensamento coloca você em um contato com o poder dinâmico do Espírito Santo e torna sua vida um verdadeiro sucesso. Temos vários exemplos disso no Antigo Testamento. Em Números 13, do 17 ao 33, lemos sobre como Moisés escolheu 12 espias e os enviou a investigar a terra de Canaã. Depois de 40 dias, eles voltaram. 10 deles apresentaram um relatório negativo. Você pode tomar conhecimento desse relatório em Números 13, do 31 ao 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui está retratada aquela atitude tipo: ai, eu tenho um problemão, não é terrível? Esse relatório trouxe medo, desânimo e pensamentos negativos aos corações de todos os israelitas. O coração de todo o povo derreteu-se como cera ao fogo, e os israelitas puseram-se a chorar a noite toda.
decidiram regressar ao Egito, elegendo um líder que os reconduzisse de volta. Essa é a razão por que Deus ficou irado com todos os pessimistas e fê-los voltar ao deserto, por onde perambularam durante 40 anos, até todos serem consumidos pelas privações e provações do deserto e morreram. Mas 2 espias, Josué e Calebe, que tinham ido com os outros 10, voltaram e deram um relatório totalmente diferente. O relatório desses 2 está registrado em Números 14, do 7 ao 9, e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão o devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Josué e Calebe entregaram seu relatório: como pão os devoraremos. Esta é a atitude correta. Na verdade, eles estavam dizendo o seguinte: temos um problema, que bela oportunidade. No fim, esse problema se transformará em pão para nós. Você sabe que se comer bastante pão continuamente, você vai ficar cada vez mais forte. Toda criança que reclama de comida e não come, vai tornando-se cada vez mais fraca e, por fim, acaba sofrendo de subnutrição. Mas se a criança sempre tem bom apetite e gosto pela comida e come bem, ela crescerá forte. De modo semelhante, nós cristãos precisamos encarar as dificuldades como pão, da mesma forma como Josué e Calebe o fizeram. Como pão os devoraremos. Aquelas dificuldades, aqueles gigantes, aquelas montanhas tremendas e aqueles vales profundos sumirão diante de nós como pão devorado. Esta é a atitude correta. Este é o tipo de atitude certa que traz pensamentos positivos, que promove a esperança e a fé. Com esse tipo de pensamento, o Espírito Santo virá e colaborará conosco, realizando milagres. Aquele jovem casal de Caná da Galileia tinha uma atitude positiva e pôs-se a procurar uma solução. Descobriram que Jesus era a resposta. Ouçamos o relato de uma história de pleno sucesso, a desse casal. Antes de pedirem a Jesus que os ajudassem, eles primeiro convidaram Jesus e seus discípulos para uma festa. Em segundo lugar, você deve convidar Jesus a entrar no seu coração, na sua vida, nos seus negócios, em tudo o que precisa de uma restauração, de uma mudança. Assim lemos em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Lemos ainda em Mateus 7, do 7 ao 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Sim, parece que as pessoas sempre desejam ser servidas por Jesus Cristo em vez de servirem a Ele. Mas isto é desordem, é coisa errada.
Tenho notado isto quando visito lares cristãos ou quando aconselho incrédulos. Muitas vezes, tais pessoas dizem: se Deus atendesse às nossas orações, ou se Deus resolvesse este nosso problema, nós o serviríamos e lhe daríamos nosso dízimo. Poderíamos amar a Deus de forma correta. Todavia, essa atitude está errada, visto que antes de pedirmos alguma coisa a Deus, precisamos primeiro servi-lo. A lei e os profetas se resumem em alegrar e agradar o coração de Deus. A Bíblia diz isto com toda clareza em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Se você quebrar esta lei, você perde o direito de vir a Deus para pedir-lhe que atenda a sua oração ou que resolva o seu problema. É por esta razão que tantos cristãos falham em sua vida cristã e em sua vida de oração. Por isso, esse casal de noivos fez a coisa certa ao convidar, em primeiro lugar, a Jesus e seus discípulos para a sua festa de casamento, a fim de proporcionar-lhes alguns momentos de alegria. Depois, ao sobrevir um problema, tiveram confiança plena em seu coração e Jesus estava disposto a ajudá-los. Foram discutir a situação com a mãe de Jesus, a qual se dirigiu direto a seu filho e lhe disse que tinham se acabado o vinho em plena festa. Jesus aguardava sua hora. Hoje, muitas pessoas estão correndo, sempre correndo. Querem fazer tudo ao mesmo tempo, instantaneamente, em uns poucos minutos. Todavia, Deus sempre nos responde segundo o seu horário e ele não se atrasa, nem se adianta em seu programa. O Senhor faz todas as coisas de acordo com a sua agenda e seu cronograma. Então, meus irmãos e irmãs, em terceiro lugar, não corra. Então Jesus disse a Maria: Mãe, ainda não chegou a minha hora. Entretanto, ela ordenou aos serventes que, em perfeita obediência, fizeram tudo quanto Jesus lhe ordenasse. E eles obedeceram a Jesus. Você sabe o que isso significa? Seja o que for que pedirmos a Jesus Cristo, sempre deveríamos arranjar tempo para adorá-lo e servi-los. Acalmemos nosso coração ansioso e deixemos de lado todo o pensamento mundano. Concentremo-nos nossa mente e coração no trono de Deus e em Jesus Cristo, e Ele falará conosco. Deus gostaria de falar a você hoje mesmo, diretamente mediante sua palavra, mediante a pregação da palavra, mediante as circunstâncias, mediante uma voz tranquila e mansa em seu coração. Arranje tempo para estar na presença do Espírito Santo. Espere na palavra de Deus e no próprio Senhor Deus. A sabedoria e a unção de Jesus Cristo serão partilhadas com você e colocadas em seu coração mediante a pregação ou a leitura da palavra, ou mediante o ambiente ou a voz tranquila e mansa do Espírito Santo falando à sua alma. Nesta festa de casamento, depois de alguns momentos de espera, Jesus deu uma ordem aos servos: enchei de água essas talhas. E os servos as encheram até as bordas. A seguir, o Senhor lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles obedeceram. A palavra de Jesus Cristo produz mudança. A água se transformou em vinho. O mestre-sala ficou espantado e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora
o bom vinho. Tão logo o mestre Sala provou o vinho oriundo da água transformada pelo Senhor, encheu-se de satisfação, porque aquele vinho era o melhor que ele havia provado em sua vida. A palavra de Deus, quando plantada no seu coração, muda a sua vida. A mesma palavra mudará não apenas sua vida pessoal, mas também seu lar, seu negócio e tudo quanto precisa de mudança. Deus deseja que você tenha prosperidade, cheio de grandes sucessos. Quer que seu lar seja bem-sucedido, quer que você mantenha um bom relacionamento com sua esposa ou com seu marido e com seus filhos. Deus quer que você tenha prosperidade em seus negócios e em seu trabalho. Quer dar-lhe a vitória, quer ele tenha mudado suas circunstâncias ou seu ambiente, quer não. Então, por que você não descansa no Senhor Jesus e lhe permite que fale ao seu coração através de sua palavra? Pela minha própria experiência em meu ministério, tenho aprendido uma coisa: jamais tome a iniciativa, não haja antepondo-se a Jesus Cristo. Sempre espere no Senhor Jesus até que ele o oriente mediante sua palavra. Depois de você haver recebido sua palavra ou ordem, obedeça pela fé e execute a palavra. Quando eu era um ministro inexperiente, que não tinha sossego, não tinha tranquilidade, e sempre que tinha um projeto, presumia que Jesus Cristo haveria de abençoar-me de qualquer jeito, e por isso eu ia em frente só para terminar em tristeza e fracasso. Mas depois de mais de 20 anos no ministério, aprendi a jamais lançar-me num projeto antes de receber a palavra de Jesus Cristo. Em muitos casos, Cristo tem falado ao meu coração pela leitura de sua palavra, a Bíblia, ou enquanto eu estou aprendendo sob o ministério de outra pessoa, ou através das circunstâncias, ou quando eu oro e o Espírito Santo impressiona meu coração com sua voz mansa e suave. Só depois disso é que eu vou em frente. Mas estas coisas só acontecem depois de eu haver convidado Jesus Cristo a entrar em meu coração e ter servido a Ele e louvado o seu nome. É importante que nos lembremos dessa ordem de eventos. O mestre Sala elogiou os noivos porque estavam servindo agora o vinho bom. Ele não sabia que aquele vinho fora feito a partir da água, pelo poder de Jesus Cristo. O mundo lhe oferece aquelas coisas que parecem boas ou fazem você sentir-se bem, mas depois essas coisas se transformam em amargas que, além de tudo, maculam nossa alma e nossa vida. Mas Jesus Cristo nos dá coisas boas porque Ele é o bom pastor e nosso Deus é um Deus misericordioso. Seja, meus irmãos e irmãs, o que for que você receba de Deus será sempre bom, quer pareça bom ou não. Pode ser algo amargo, horrível, ou pode vir envolto em sofrimento. Deus faz com que tudo colabore para o bem daquele que crê nele. Romanos 8:28 o declara. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sem Jesus, esse casal de noivos teria iniciado sua vida conjugal em um fracasso. Mas tendo a ajuda do Senhor, eles obtiveram pleno sucesso. Jesus quer que você tenha um lar bem-sucedido, um emprego bem-sucedido. Você pode contar com a bênção de Deus. Todavia, permita-me lembrar alguns pontos que não podemos nos esquecer. Em primeiro lugar,
você precisa ter uma atitude correta. Se você enfrenta uma dificuldade e o problema entrava o seu caminho, diga: ah, sim, eu tenho um problema. Mas que oportunidade para procurar uma solução de Deus para ele e ser abençoado. Mantenha uma atitude positiva e Deus operará em sua vida. Em segundo lugar, antes de tudo, acima de tudo, você deve convidar Jesus Cristo a entrar em seu coração, no seu lar, no seu emprego e no seu banquete. A seguir, sirva ao Senhor, agrade ao Senhor, louve-o e, depois disso, você sentirá confiança em seu coração para chegar-se a ele ousadamente, apresentando-lhe o seu problema. Em terceiro lugar, não corra, não fique ansioso, inquieto, mas tenha calma em seu espírito e espere no Senhor Jesus Cristo e adore-o. Espere que a palavra de Deus ilumine seu coração. Quando a ordem de Cristo chegar ao seu coração, levante-se e lance-se à frente, porque você vai colher uma bela vitória em nome de Jesus. E em quarto lugar, lembre-se sempre que Deus é bondoso. Ele deu um vinho excelente a esse casal e, da mesma maneira, quer dar a você coisas boas, uma boa vida e um lar tranquilo. Quando você acreditar que este modo de pensar tornou-se sua segunda natureza, você jamais esperará que o mal aconteça em sua vida. Sejam quais forem as circunstâncias que você estiver atravessando, sempre espere que lhe aconteçam coisas boas, porque você adora um Deus bondoso. Você pode esperar que ele execute milagres em sua vida. Jesus Cristo lhe dará milagres, exatamente da forma como você acredita e pensa. Essa tem sido minha experiência e foi a experiência daquele casal de noivos no dia de seu casamento. Essa também pode ser a sua experiência. Agora mesmo Jesus está à porta de seu coração. Ele quer mudá-lo, quer transformar você, da água quer fazer vinho, de algo inodoro, insosso e incolor, quer fazer algo rico de sabor, quer transformar a derrota em vitória, da pobreza ele quer fazer riqueza. Sim, Cristo quer fazer uma transformação em sua vida. Ele está pronto para operar essa transformação em sua vida, no seu lar, no seu negócio, no seu emprego, em tudo. Mudança para melhor. Entregue seu coração a Jesus Cristo. Ponha seu problema nas mãos do Senhor. Adore ao Senhor. Sirva ao Senhor. Louve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você chegou aqui, foi abençoado com essa palavra e ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, você seja notificado pelo YouTube de que chegou vídeo novo para você assistir e ser abençoado. Eu peço que você também deixe o seu like e compartilhe esta palavra com mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.